Olá, boa noite, tudo bem? Me chamo Rafael, trabalho na Webtra Tecnologia e hoje nós vamos gravar essa videoaula para que nós possamos falar um pouco sobre configurações. Se eu clicando aqui na opção de configurações, nós podemos ver que o sistema nos abre uma tela com algumas informações aqui que nós vamos explicar para vocês agora. Vou tentar, apesar dessa aula ser um pouco extensa, eu vou tentar explicar de uma maneira mais prática para que você consiga compreender as principais funções e configurações que a plataforma permite você fazer. Você pode ver que ao clicar na opção Configurações, você tem outras opções, ó, como Geral, Escrita, Leitura, Discussão, Mídia e Links permanentes. Então vamos explicar cada uma delas, começando pela Geral. Vou até abrir uma aba com o site e vai ter algumas coisas aqui que eu vou precisar de mostrar para vocês para que vocês compreendam melhor. Começando aqui, você pode ver que aqui tem algumas palavras, alguns títulos e aqui tem alguns campos. Por exemplo, na tela de configurações gerais, nós podemos ver que aqui tem a primeira opção que seria título do site. E aqui tem o valor, imune vacina. Esse título do site seria esse título que fica aqui sendo exibido em cada aba. Porque, por exemplo, se você abrir um site, cada site que você abre, ele sempre exibe um título. Por exemplo, se eu abrir o site do UOL, o título do site do UOL é o UOL, o melhor conteúdo. Se você reparar aqui no site da Imune, ele está Imune Vacina. Mas, por exemplo, se eu quisesse alterar aqui, colocar Imune Vacinas BH, após eu digitar aqui Imune Vacinas BH, eu sempre, só lembrando que sempre quando eu fizer alguma alteração aqui, eu tenho que clicar nesse botão Salvar Alterações. Ao clicar no botão Salvar Alterações e voltar aqui para o nosso site e atualizar, só lembrando que para atualizar no Windows é F5 e no Mac é Command R. Você pode ver que aqui, ó, ele ficou agora com o mesmo valor que foi digitado aqui, ó. Imune Vacinas, BH. Se eu quiser retornar como estava, edito aqui, salvo, e vou atualizar aqui o site. Aqui. Você pode ver que ele voltou como estava antes. No caso desse campo de descrição, esse valor que está digitado aqui, ó, clínica de vacinação em Belo Horizonte, se nós viermos aqui e pedirmos para exibir o código-fonte da página, quer ver? Tá vendo aqui, ó? Description, seria uma descrição. Isso aqui é muito utilizado para a questão de SEO, ou popularmente o pessoal conhece como ranqueamento do Google, hein? Então, geralmente, clínica de vacinação em Belo Horizonte, tá vendo que aqui tem um valor, clínica de vacinação em Belo Horizonte. É o mesmo que está digitado aqui, ó. Por exemplo, se eu chegar aqui e tirar a clínica de vacinação em Belo Horizonte, deixar só clínica de vacinação e alterar aqui, ó, por exemplo, vou clicar aqui no botão salvar alterações. Vou voltar aqui para o meu código, vou atualizar aqui também. Aqui agora atualizou e colocou só clínica de vacinação. Esse endereço do WordPress URL eu não recomendo alterar, isso aqui é uma questão mais técnica. E esse endereço do site URL também não. Geralmente, no caso desse URL, quando você quer ver a página principal do seu site, mas ele está instalado em outro diretório, que não seja o diretório do WordPress. Algumas empresas costumam ter esse tipo de instalação, mas no caso do site que você contratou conosco,
por padrão, o site é instalado no mesmo diretório, então não tem esse problema. No caso do endereço de e-mail, aqui geralmente eu coloco, nos meus clientes, eu sempre coloco da web. Por que eu coloco da web? Porque não tem problema de violação de sigilo, porque as informações, por exemplo, de formulário de contato, de comentários, essas coisas, geralmente elas, elas não são enviadas para o meu e-mail, elas são enviadas para o e-mail do cliente. No caso de formulário de contato, como vocês podem ver lá naquela aula sobre formulário de contato, você define um e-mail para qual as mensagens elas vão ser encaminhadas. Esse e-mail aqui seria mais para quando o WordPress, por exemplo, tiver uma atualização de plugin, de tema ou da própria plataforma. Costuma o WordPress ter algumas atualizações automáticas, então eu consigo monitorar isso. E geralmente eu estava deixando alguns e-mails dos clientes, eles não estavam monitorando. Então eu deixo o meu porque para ficar mais prático para o cliente. No caso de membros, aqui ó, por exemplo, você pode ver até aqui ó, que ele já tem até uma descrição. Esse endereço é utilizado apenas para fins administrativos, tais como a notificação de novos usuários, atualizações, enfim. No caso de membros, pode deixar em branco, não precisa marcar. Isso aqui é muito usado para blog. No caso do site institucional que você contratou, não tem necessidade. Aqui também não precisa preocupar, porque isso aqui é que você já deixa previamente cadastrado qual a função do novo usuário para quando, se aqui caso tivesse marcado. Então a pessoa se registra já, por exemplo, se aqui tivesse marcado, toda pessoa que se registrasse, ela já teria a função padrão no site de assinante. Mas tem algumas pessoas que podem deixar como colaborador, autor, editor, enfim. Mas aqui você pode deixar desmarcado e isso aqui também não precisa se preocupar. Isso aqui seria a função do usuário no site. Ele seria o quê? Um assinante? Um colaborador? Um autor? Um editor? Um administrador? Sabe? Então não precisa se preocupar com essas duas questões também não. Agora, essa aqui é importante, ó, fuso horário. O fuso horário, ele vai controlar o formato da hora e também questão de hora correta, né? Porque tem alguns clientes que deixam, por exemplo, que tem muitos clientes que fazem isso. Eles colocam como horário de outro país. Tá vendo? Porque aqui você tem que escolher o país correspondente ao que você está. No nosso caso, como a gente está no Brasil, geralmente eu escolho São Paulo. Porque se eu escolher um outro horário, esse horário aqui agora, ele vai ficar desatualizado. Porque o tempo universal, você pode ver que aqui, ele está meia-noite e 26, mas a minha hora local, aqui, ó, pegando pelo relógio, apesar que o meu relógio está um pouquinho adiantado, mas já são 9h26. O horário, ele costuma conhecer até pelo horário local, se tem horário de verão, igual no Brasil nós temos horário de verão, então ele já demarca que o horário de verão começa em 15 de outubro de 2016, às 23 horas. Isso aqui você pode deixar em São Paulo. O formato da data. Esse formato da data é como que você quer que seja exibido no site quando tiver essa necessidade. Geralmente, eu deixo assim, 2 de julho de 2016. Eu gosto desse mês por extenso e o ano com 4 dígitos. Eu acho mais fácil. Mas se você quiser, pode escolher no padrão americano também. O padrão americano seria o ano, o mês e o dia. Tem esse estilo aqui também que seria o mês, o dia e o ano. Eu não gosto muito desse. Tem esse aqui também que é semelhante ao nosso brasileiro, mas só que resumido. Só numeral, 2/7/2016. Ou então, se você conhecer um pouco de formato para data em PHP, depois você pode até pesquisar formato de datas em PHP. Se você vier aqui, ó,
nessa página desse site, aqui explica um pouco sobre essa questão de datas, tá vendo? O que significa um D minúsculo, um D maiúsculo, assim por diante. Mas se você não tiver conhecimento técnico, não se sentir muito confortável para ficar alterando aqui nesse método personalizado, você pode deixar marcado aqui mesmo. O formato da hora é a mesma coisa da data. Você pode deixar só numeral, e no formato 24 horas, que seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, assim por diante. Tem esse formato aqui que seria o AM, seria o horário pela manhã, e o PM à noite. A MPM, o que significa assim, que até, por exemplo, geralmente se tivesse marcado nesse padrão, então quando for 11 horas, aqui seria 23 horas. Aqui, como se tivesse marcado nesse padrão, aqui 11 horas seria 11, só que PM indicando que seria após meio-dia. E o personalizado. Se você também tiver um conhecimento técnico e entender de formatação de horas, você pode alterar o valor aqui. Mas marcando aqui é sem problema. Aqui tem um link até, ó, se você clicar aqui, ele está até explicando um pouco sobre formatação de data e hora. Tá vendo? Aqui explica um pouco. Depois se você quiser dar uma lida. Aqui você indica o dia da semana que que geralmente aqui você marca qual dia da semana que a semana começa. No nosso caso, no Brasil, é domingo. Então deixa domingo marcado, idioma do site. Tenha sempre preferência pelo português do Brasil, mas, por exemplo, tá vendo? Tem inúmeros idiomas. Então, qualquer alteração feita, clica-se no botão salvar alterações. Na opção escrita, então nessa tela a gente pode ver aqui embaixo, não recomendo mexer nada, mas no caso aqui, ó, categoria padrão de post. No caso dos sites desenvolvidos por nós, geralmente nós já deixamos essa questão de categorias toda configurada para o cliente. Mas tem alguns projetos específicos que a categoria padrão ela precisa ser definida aqui. Ó. Se for o seu caso, você pode vir aqui e escolher qualquer um. O que seria essa categoria padrão? Por exemplo, igual aqui, ó, default geralmente é a nossa categoria padrão. Por exemplo, a pessoa cria um post, vem aqui, cria um post e esquece, ela coloca o título, texto, define a imagem miniatura, define o resumo, mas ele esqueceu de colocar a categoria e colocou lá, e foi lá no botão publicar e publicou. Então o sistema, ao perceber que o usuário não selecionou uma categoria, ele por padrão marca a default como a categoria padrão para aquele post. Eu coloco a categoria default como padrão, porque no nosso site ele é como se fosse um sistema assim, de segurança, porque evita talvez de uma mensagem ser exibida para o usuário na categoria errada. Então, no caso, se o cliente não colocar uma categoria, ele não vai ser exibido em lugar nenhum. O formato padrão de post também, geralmente nós deixamos como padrão, mas tem inúmeros formatos. O site ainda que você contratou ainda não tem suporte para esses outros formatos. No nosso caso é só o padrão, então pode deixar o valor padrão marcado. Após as alterações serem feitas, você clica no botão salvar alterações para que elas sobrescrevam as anteriores. Na tela de configurações, na opção leitura, a gente é direcionado para essa tela, e aqui também tem algumas opções. Por exemplo, a página inicial mostra seus posts recentes, uma página estática. Selecionar abaixo. Também recomendo deixar em seus posts recentes marcados, porque o site ele já é preparado para rodar sobre essa configuração. Tem certos sites que eles têm uma página estática
específica. Não é o nosso caso, mas se fosse, você iria marcar aqui e você iria definir qual seria a página padrão. Quando o site tem essa página, geralmente aqui vem escrito assim, home padrão, que não é o caso aqui. E qual seria a página de post, que também não é o caso. Então, deixa sempre essa daqui marcado. As páginas do blog mostram no máximo. Essa opção também eu recomendo deixar em 1. Porque geralmente, se você deixar aqui no padrão, o WordPress ele vem com 10. Mas como o nosso sistema de paginação ele é feito de uma forma personalizada, então se você colocar qualquer outro valor que não seja 1, você vai interferir na exibição das notícias ou dos serviços. Por exemplo, se eu vier aqui em ver todos, você pode ver que aqui ó, ele está contando 3. Quando chegar a 5, aqui vai então a paginação. Mas se você trocar aqui e colocar 10, ó, caso aqui tivesse uma paginação e você clicar para ir na página 2, ele não, aqui em cima vai dar um erro nesse link, que aí você não vai conseguir navegar para as próximas notícias. Atrapalha o sistema de navegação. Então eu recomendo deixar 1. Então aqui também você não altera, aqui você não altera também, pode deixar 10. Aqui também você pode deixar texto completo, que isso aqui no caso, tem alguns sites que tem esse serviço de feed, de notícias. Então lá no feed você pode exibir em resumo o texto completo. Eu deixo texto completo, fica mais fácil para o usuário que tem esse tipo de serviço, que não é o caso do site institucional que você contratou. E aqui você deixa desmarcado, porque se você deixar aqui marcado, o seu site ele vai ficar escondido dos mecanismos de busca, que não é interessante. Você quer ele visível, então também deixa desmarcado. Fez as alterações, clicou no botão, está feito. No caso de discussão, essa discussão é uma tela que ela é responsável pela configuração em sites que tem formulários de comentários. No caso do site do projeto do site institucional, não é por padrão esse site ter suporte a comentários. Mas, por exemplo, tem alguns sites que costumam ter comentários. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um exemplo. chess.tutoria.com.br. Esse chess foi um cliente que nós atendemos um tempo atrás. Eu cheguei a participar do projeto do site desse cliente. Então você pode ver que aqui na parte aqui de blog do site, quando você clica aqui para ver mais sobre a notícia, ao carregar a tela do site, pode ver que no fim dela, deixa eu carregar o sistema, esse cliente ele permite a pessoa vir aqui e deixar um comentário. Então nesse caso aqui, ó, você iria marcar ó, o que você queria no site ou não. Por exemplo, o autor do comentário teria que preencher nome e e-mail? Se sim, então você tem que deixar marcado aqui. Ah, eu quero encerrar automaticamente comentários sobre posts mais velhos que tantos dias. Então, não vou precisar disso, então deixa desmarcado. Ativar 5 níveis de comentário agrupados por conversação? Sim, então deixa marcado. E deixa marcado, não, eu quero 10, 9, então você seleciona. Mas sempre só vai ser ativo que tiver selecionado aqui, ó. Envie-me um e-mail quando? Eu quero que toda vez que a pessoa publicar, alguém publicar um comentário, eu quero ser notificado por e-mail. Beleza, então vou selecionar aqui. Um comentário precisa guardar moderação. Ok, vou marcar. Não precisa, então vou desmarcar. Depois que eu fizer todas essas alterações que estão aqui, eu sempre tenho que clicar aqui. Só lembrando
E no caso do comentário, você ainda pode escolher se quer exibir avatar. Avatar seria aquelas figuras que aparecem próximo do nome da pessoa. O site permite, por exemplo, você pode definir que todas as fotos das pessoas sejam um ícone, uma imagem como essa. Ou então você pode definir para a imagem ser buscada de acordo com o e-mail cadastrado no Gravatar. Por padrão eu deixo isso. Por exemplo, esse logotipo que veio da Webster aqui, ó, que está sendo exibido aqui, ele está sendo exibido pelo serviço do Gravatar. Eu anexei esse ícone ao meu e-mail que eu utilizo nesse site, então o sistema entende. Ah tá, no Gravatar lá ele tem esse ícone cadastrado para esse endereço de e-mail. Então se for o caso, assim, se o cliente do Chess digitasse um comentário aqui, e se o e-mail dele tivesse acesso a esse serviço do Gravatar e se a pessoa tivesse anexado uma imagem junto a esse endereço de e-mail, ele iria exibir a determinada imagem. Aqui seriam as classificações. Isso aqui é mais também voltado para Gravatar. O Gravatar, quando você faz o cadastro da imagem, ele costuma ter algumas classificações. Geralmente aqui no site a gente deixa G, que é adequado para todas as unidades. Fez as alterações, clicou aqui em salvar alterações. Essa área não tem muito assim que explicar, porque ficaria muito extenso. E aqui é o que você vê o que você precisa ou não. Aqui também tem a tela configurações de mídia, que seriam aqui trata o tamanho das imagens. Vocês lembram que aqui, ó, quando nós estamos aqui nos todos para criar um post, por exemplo, quando você vai adicionar um novo post ou nova publicação, tem essa opção aqui que é adicionar a mídia. Então, vamos supor, vou fazer o upload de uma imagem para vocês terem uma ideia. Vamos lá, vou enviar uma imagem qualquer aqui. Vou pegar aqui na minha área de trabalho. Pegar uma imagem maior. Vou pegar uma aqui qualquer aqui. Suponhamos que eu pegue essa tela, né? Então, assim que o sistema terminar de fazer o upload da imagem, vocês vão reparar que ele meio ele corta a imagem em alguns tamanhos pré-definidos pela tela de mídia que nós estávamos. Vocês vão entender isso melhor agora. Deixa só a imagem terminar de fazer o upload. Tá vendo que aqui tem uns tamanhos? Ó? Ele criou uma miniatura dessa imagem que foi carregada agora. Ele criou uma miniatura de 150 pixels por 150. Ele criou um tamanho médio de 300 por 294 pixels. Criou uma imagem grande de 1024 por 1030 e tem o tamanho completo, que seria o tamanho real da imagem. Esses tamanhos você pode defini-los nessa tela aqui, ó, de configurações mídia. Você pode deixar tamanhos pré-determinados para que toda imagem que for carregada no sistema, você tenha essa opção. Ah, toda miniatura vai ser 150 por 150, todo o tamanho médio de imagem vai ser 300 por 300, todo tamanho grande vai ser 1024 por 1024. Mas aí você fala assim, Rafael, mas ele vai cortar a imagem 1024 por 1024? Não, aí ele vai criar uma proporção. Aí se você, caso você tenha interesse, ah não, aqui eu quero que o tamanho, a largura máxima da imagem do tamanho médio seja 320, então você pode vir aqui e alterar. Ah não, eu mudei de ideia, quero 280, então você clica aqui e define. Ou, se for o caso, se você não quiser navegar por aqui, você pode digitar direto também. Fez as alterações necessárias, clica no botão salvar alterações e as novas configurações de tamanho, elas irão ser salvas no sistema. E por último, temos a opção links permanentes.
Esses links permanentes, eles gerenciam geralmente a forma que o link vai ser exibido aqui, ó, no browser do navegador. Por padrão, todos os clientes da Webster, eu sempre deixo o sistema exibindo a categoria que ele está e o nome da publicação. Por exemplo, no caso das páginas, tá vendo? Ó, fica sempre o nome da página. Por exemplo, vou pegar aqui vacinas crianças. Você pode ver, ó, que aqui ele está sendo exibido a category vacinas, ou seja, a categoria vacinas, e o post referente à categoria vacinas. Ó. Então aqui, ó, eu já estou indicando isso para ele, ó, porque aqui também eu posso definir que eu quero que o link seja exibido dessa forma, que isso aqui seria o padrão, mas ele é péssimo para o Google. Ah não, quero que toda minha URL ela exiba o dia e o nome da publicação. Ah não, eu quero mês e nome, numérica, nome do post. Tem pessoas que só querem que aqui no link, ó, só tem assim, ó. Ela não quer que exibe a categoria que a publicação está atrelada. Ela só quer exibir o link e o nome do post. Que seria isso aqui, ó, o link e o nome do post. Mas eu geralmente gosto desse padrão, ó. Esse padrão, geralmente, você define. Aqui que você define o valor que você quer. Só lembrando que esse valor tem que ser separado por barra e o símbolo de porcentagem. Tá vendo? Então aí eu coloco barra, símbolo de porcentagem, defino o que eu quero aqui, se é a categoria, se é o post, nome post, assim por diante. E fecho com porcentagem com barra. Isso aqui, geralmente, um usuário com pouco conhecimento técnico, eu não recomendo fazer alteração. Mas se você já é um usuário que tem experiência nessa questão de link e quiser fazer alguma alteração, está liberado. Aqui você pode deixar em branco, pode deixar em branco. Fez as alterações necessárias, salvou. É isso aí, o sistema já fez o upload das novas configurações. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem enviar suas dúvidas para o meu e-mail. Seria contato@webster.com.br ou o e-mail de suporte, que é o suporte@webster.com.br. Espero que tenham gostado da aula e muito obrigado a todos. Até mais.